Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Isso, Doutoras! Nosso podcast vai trazer para vocês muita informação. E hoje estamos recebendo nosso convidado especial, Dr. Bruno Acioli. Tamo junto, Jéssica. Terapeuta das mulheres, né, doutora Érica? Isso, e a gente queria aproveitar o momento para parabenizar o Bruno, que ele recebeu uma homenagem, né, final de semana em Brasília, e a gente queria que ele falasse também um pouquinho sobre isso, né? Show. Doutor Bruno, é muito prazeroso estar com você aqui. Obrigado. Eu sei que a gente lhe aluga muito, e hoje as pessoas que vão estar nos assistindo vão ter a oportunidade de ter essa intimidade mais próxima que a gente vai ter, como se a gente fosse eles fazendo a pergunta para o senhor. Então, seja muito bem-vindo, e muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui com todos, viu? Muito obrigado. Estou feliz também. Eu acredito que na verdade, eu vou me empenhar o máximo aqui para entregar o máximo do que eu tenho de conhecimento em 7 anos. E tamo junto. Vamos embora. Nosso tema é trazer hoje a libertação dos traumas, né, decorrente da violência. Eu acredito que cerca de 90%, me corrija se eu esteja errada, das suas clientes, ela já chega com essas feridas, né, de um relacionamento abusivo. Como é que é esse acolhimento inicial, como é esse tratamento que você faz? Ô, Jéssica, me surpreende o número e, cara, é uma demanda grandiosa. Não para de chegar mulher. Não para de chegar mulher sofrida, que passou por isso, enfim. Sendo que tem um porém. Na verdade, a mulher que sofre emocionalmente, ela está vulnerável em todas as áreas, né? E isso é uma grande verdade. Sendo que elas sempre chegam com a necessidade de serem acolhidas, né? Sendo que se chegassem apenas para o profissional com essa tendência de quererem serem acolhidas, etc., seria muito bom. Sendo que ela também vai assim para o manipulador, né? Ela também chega assim para o manipulador, ela também chega assim para o narcisista, ela também chega assim para o psicopata. Né? Ela chega assim para as pessoas, ela chega carente, né? Doutor Bruno, eu queria fazer uma pergunta. As mulheres que lhe procuram só são aquelas mulheres vítimas de relacionamentos entre maridos e namorados, ou também são filhas? Tem muitas filhas que lhe procuram com relacionamento abusivo de pai, de padrasto, de tio, ou isso não é uma realidade? Total. Principalmente na primeira infância ali, né? Onde elas sofreram algum tipo de abuso. Porque assim, cara, o início de tudo é quando nós estamos na parte mais vulnerável da nossa vida, né? É porque acontece o seguinte, se vocês me permitirem, eu dou um contexto aqui, né? O cérebro, ele nasce, obviamente, ele é criado, a criança nasce, e ela nasce com um cérebro consciente virgem. É um cérebro virgem, né? Nós temos uma inconsciência. Então a gente respira, o nosso sistema nervoso central ele funciona no perfeito estado, né? Existe todo um trabalhar inconsciente, sendo que a gente nasce vulnerável de consciência. Então, se a criança ela nasce vulnerável de consciência, tem um negocinho dentro do cérebro que se chama neuroplasticidade. Eu sempre falo isso nas aulas. A neuroplasticidade é uma capacidade do cérebro aprender e replicar o que aprendeu. Então, o cérebro ele vem disponível para o aprendizado. Então, imagine que esse cérebro vem disponível para o aprendizado. Aí vamos analisar o contexto, o ambiente que esse cérebro foi. Ele foi para um contexto onde o pai grita com a mãe. Ele foi para um contexto onde a mãe se posiciona sempre como uma mulher sofrida. E essa mulher, criança, ela se torna uma adolescente que vai para a vida mulher. Então ela entendeu de primeira instância, com a neuroplasticidade, de que a mulher ocupa a posição de sofrida, né? Então assim, isso acontece desde a infância, cara. Desde a infância. Então o cérebro disponível para aprendizado, aprende em casa e começa a replicar na fase adulta. Né? Esse é o início de tudo. Então, no caso, a gente sabe que tudo se inicia na infância. Sim. Possivelmente por algum momento da vida, alguma... como é que eu posso dizer? Alguma ausência do pai, da mãe, enfim. Mas existe alguma fase, vamos dizer, um padrão de mulheres que você recebe, tipo assim, de uma faixa etária de X idade para X idade, ou não? Todo tipo de idade, ou não tem um padrão de mulheres que lhe procura? Tem uma faixa etária, né? Hoje o meu público-alvo, ele predomina ali dos 29 aos 45. E existe um motivo por que você justifica que essas mulheres nessa faixa etária lhe procuram? Porque a bomba já estourou. Elas sempre... Porque assim, a mulher sempre procura no limite. Eu já sofri abuso na minha adolescência, entre meus 19 e 20 anos de idade. E eu posso lhe dizer que eu só tive 3 coisas. Na minha vida, o que me salvou foram 3 coisas importantíssimas. Primeiro,
foi a pessoa que acreditou que eu estava passando por um momento de socorro, que foi a minha avó, que infelizmente ela não está mais aqui, mas ela visualizou esse meu pedido, esse pânico que eu passei após esse relacionamento que eu tive com 19 anos. E 3 coisas eu sempre digo que ajuda, e que me ajudou. Primeiro foi remédio, que eu precisei de remédio para poder sair da depressão. Uau. Segundo, o remédio ele vem com a terapia, porque eu não poderia tomar remédio se eu não tivesse ido para um profissional. Eu fiz um acompanhamento com uma terapeuta que foi essencial para a minha vida. Legal. Que ela dizia para mim, nas sessões, ela dizia... desculpa sem falar, mas ela dizia que eu sei que a terapia é muito importante. Foi a que me salvou naquele momento, porque ela dizia, feche os olhos. Olhe, primeira coisa que você vai fazer hoje é se perdoar. Então, o perdão foi a coisa primordial para eu sair daquela depressão. Esse foi o primeiro ponto, né? Que foi a terapia, que foi o remédio, que foi a ajuda. Segundo, foi a religião que me ajudou. Legal. Eu precisava de uma esperança que eu não tinha. Então, encontrar uma religião naquele momento que eu tivesse esperança no amanhã foi fundamental para mim, para eu poder acreditar que amanhã isso não iria acontecer novamente. E o terceiro ponto foi a minha família. A família precisa acreditar, precisa nos apoiar, precisa segurar na mão da gente, porque não é fácil a gente ser julgada, né? Porque tu não fala assim, é frescura. É frescura, ela tá com frescura. Mas, assim, então, eu acredito que o seu trabalho não só salva a mulher que você atende, mas salva também as outras mulheres que estão ao redor dessa mulher. Porque, olha só, quando você está atendendo uma mulher que você está instruindo, que você está acolhendo, a família dela está sendo salva naquele momento. Total. Então, assim, é muito importante. Eu queria saber se você, através do seu trabalho terapêutico, se você, ao atender uma mãe ou atender uma esposa, se você estendeu esse atendimento para outros familiares daquela família. Totalmente. É porque é o seguinte, cara. A gente vive numa sociedade totalmente machista. E isso a gente precisa deixar muito claro, né? Eu costumo, doutora Kati, sempre trazer muito da psicoeducação em minhas sessões. Então, antes de aplicar qualquer tipo de abordagem psicoterapêutica, eu trabalho muito a educação, a pedagogia, né? A psicopedagogia. Eu falo, cara, senta aqui. Você sabe por que está acontecendo? Não, tá. Aí eu desmonto o quebra-cabeça, mostro pra ela o porquê que tá acontecendo, as vulnerabilidades. Porque é o seguinte, o cérebro é comportamento aprendido. Isso é óbvio. O cérebro é comportamento aprendido, saca? Hoje eu atendi uma paciente que ela falou o seguinte, hoje mais cedo, ela falou o seguinte, doutor Bruno, os 2 homens que eu me relacionei, os 2, o primeiro, ele tinha desvio de caráter, ou seja, se fosse pra roubar, o cara roubava e tal, e etc. E o segundo me dá tratamento de silêncio. Olha o que ela falou. O primeiro tem desvio de quê? Caráter. De caráter. E o segundo, o quê? Ele deixa ela de castigo. O silêncio. Gente, perceba o seguinte, cara. Nesses 2 relacionamentos, aí eu vou analisar. Nesses 2 relacionamentos, ela passou no mínimo 5 anos em cada. Peraí. Então quer dizer que ela via o desvio de caráter e continuava. Ela presenciava o silêncio, né? O tratamento de silêncio, que não é tratamento, né? É uma masmorra real, né? É um castigo. E permaneceu. Por que esse cérebro ficou dentro dessa condição? Porque um dia ele fez o quê? Ele aprendeu. Eu me pergunto isso, porque eu passei tanto tempo e não conseguia sair. Em algum momento, se a gente for caçar, a gente vai encontrar. Aprendeu. De alguma forma. Aprendeu dentro de quê? Primeiro ponto que a gente nasceu dentro de uma bolha machista, cara. O homem, ele é o... Não sei se eu posso falar essas palavras. Pode, dá pra falar tudo. O homem é o fodão. E como o homem é o fodão, eu preciso me aproximar do... Cara, isso é machismo, cara. Existem mulheres que chegam até mim que falam o seguinte, Bruno, eu não consigo... Nunca consegui ter um relacionamento e tenho 42 anos. Eu falo, tá... Como assim? É como se você trouxesse pra mim como se fosse uma validação. Você precisa de um relacionamento pra se sentir validada como mulher. Isso é ideologia machista. E a gente vive dentro dessa bolha, né? Então, só respondendo sua pergunta. E aí eu descobri que quando ela chorava,
o pai e a mãe deixavam ela esperneando no chão, cara. Isso é o quê? Tratamento de silêncio que ela viveu no segundo relacionamento. Tratamento de silêncio, cara. E o desvio de caráter do primeiro relacionamento, ela sempre viu o pai traindo a mãe. Sendo que o mesmo pai que traía a mãe enchia ela de afetividade. De amor, de esperança, de abraço, de eu te amo. Então ele tinha um lado bom, né? Cara, é uma dupla personalidade. É um duplo comportamento. E aí o cérebro, como ele é neuroplástico, ele fala o seguinte, cara, o mesmo cara que trai, me abraça e me beija. Então causa uma instabilidade, um padrão, e a gente vai pra vida com esse tipo de aprendizado. Isso é muito... Faz sentido pra vocês? Faz. Isso é muito real, Bruno. Muito real, assim. Eu falo por vivenciar, e às vezes eu lhe acompanho nas redes sociais, e muitas vezes você traz justamente essas sequelas da infância, né? Que intervém e é diretamente relacionado ao reflexo do comportamento da mulher, né? Na fase adulta. E, assim, muitas clientes que você fala, ela viveu e presenciou violências dentro de casa na sua infância. Sim. E eu não sei se a minoria, mas o meu caso em específico, eu vivenciei a ausência. Uau. E a ausência, ela pai. dói tanto quanto do pai. Eu sou órfã de pai vivo, meu pai me deixou com 2 anos de idade, minha mãe estava grávida do meu irmão e simplesmente foi embora. Uau. Então, tinha as traições, mas em si eu não cheguei a presenciar. Mas a falta e a ausência que ele deixou dentro de casa me fez crescer e iniciar uma vida adulta dependente emocionalmente. Eu vivi todas as formas de violências que você pode imaginar, de todos os aspectos e tipos. Então, um dos meus primeiros relacionamentos, eu me permitia passar por muita coisa simplesmente pelo fato de me sentir pertencente a alguém. Total. Eu dizia, não, ele me trai, ele sai, ele volta, mas ele volta. O meu pai foi embora, passou 18 anos fora e não voltou mais. Pelo menos ele volta. Eu tenho com quem contar. Eu tenho no momento de necessidade ligar, porque ele me afastou de toda a minha família, então só tinha ele. Então, assim, eu me sentia pertencente e para mim já era o suficiente. E para eu entender que, de fato, eu estava num momento de fragilidade, o processo de autoconhecimento e de amor próprio é muito difícil. Não tive ajuda de um profissional. Eu tive muita força de vontade. E consegui. Que legal, cara. Que legal. Sensacional. Eu acho que é muito comum, né? A gente ver esse tipo de relato. Acho que toda mulher, quando a gente vai conversar, no fundo, sempre tem alguma situação que viveu na infância, que viveu com um homem, que viveu um relacionamento. Né? Curada ou não curada. Muitas vezes a gente acha que está curada, mas, na verdade, sempre tem alguma coisa ali que tem que ser tratada, né? Que sempre tem que ser vista com cuidado. Eu assisto as lives e o Bruno, ele é bem, tipo, é um choque de realidade. Né? Às vezes. Não, mas eu acho que isso é necessário, porque, às vezes, quando alguém passa muito a mão, tipo assim, fala com muito brando, às vezes a pessoa não ouve. E às vezes a gente precisa realmente ouvir a verdade e ter o choque de realidade para poder ver que, não, eu não mereço isso. Inclusive, eu vi seu post hoje, foi até o que eu comentei. Você comentou? Da manipulador. Isso, do manipulador. É uma fala muito interessante e às vezes a gente não consegue ver nesse prisma, tipo, ter a visão macro dessa forma. A gente até consegue enxergar, mas não exatamente daquela forma. Vai, continua. Não, isso é podcast. Você acredita que, às vezes, Érica, todo mundo vê, todo mundo chega pra você e diz, Érica, esse rapaz não é pra você, esse cara é mala. Aí chega o seu parente, seu primo e diz assim, prima, sai dali, aquele cara é um mala. Aí chega a sua amiga e diz assim, olha, ele tava com outra menina fazendo a mesma coisa, você saia dessa relação. Aí você fala assim, não, comigo ele é diferente, ele vai ser diferente. Mas aí você está falando de relacionamentos e eu acho que não existe uma regra de ser Eu acho que a relação, porque todo mundo busca ter alguém na vida, né? Mas eu acredito que muitas mulheres também, isso é também uma pergunta, se existem mulheres que lhe procuram, que estão num relacionamento abusivo, são dependentes emocionais, que não estão numa relação afetiva, mas vivem um relacionamento, vamos dizer, abusivo, narcisista com a mãe, o pai, eu acho que isso acontece. Totalmente, cara, totalmente. E geralmente isso acontece muito, não é uma regra. Sendo que, cara, eu atendo há 7 anos, né? Então, assim, a gente acaba tendo tempo. Eu chamo de tempo de tela, né? Porque hoje eu atendo muitas pessoas... Quer dizer, meu atendimento é só online, né? Inclusive para fora do Brasil, etc. Eu tenho muito tempo de tela, então eu consigo identificar um padrão.
Inclusive, até pensei em compartilhar um pouco desse padrão para que a galera começasse a se situar, né? E geralmente isso acontece com o filho do meio ou filho mais velho. Saca? Por quê? Se você for perceber, cara, a mente é genial, velho. A mente é genial. Tem a primeira filha, então toda a projeção de perfeição dos pais é sobre ela. Tô falando da filha. Não, tipo, filha, mulher, independente. Você atende homens? Atendo. Eu acho que 5% da minha agenda, eu atendo uns 10 homens. Mas, vamos lá. Tem a filha. A filha nasceu, a primeira menina. Depois dela, nasce a filha do meio. Eu quero falar sobre a filha do meio, tá? Nasceu a filha do meio. Depois do filho do meio, obviamente, nasceu outra pessoa porque ela é do meio. Quando a filha do meio nasce, já existe uma projeção e expectativa dos pais na primeira filha. Certo? Na primeira filha. Então, a primeira filha recebeu toda a atenção, perfeição, caraca, a primeira filha, etc. A filha do meio, quando ela nasce, já tem uma atenção especial para alguém. Já tem uma atenção. Vai se criar uma afinidade com a filha do meio a partir desse momento, porque viu o rostinho pela primeira vez, o pezinho, a mãozinha, e vai começar a criar um laço. Claro que durante a gestação já que se cria tudo isso, mas estou falando da perspectiva de, caraca, que sensação, peguei ela no braço, ela nasceu. Então a filha nasceu, a filha do meio nasceu, já tem uma perspectiva de amor com o primeiro filho. Depois que a filha do meio nasce, geralmente não demora muito tempo, o terceiro ou a terceira, né? E a filha do meio, ela sempre está dentro de um comportamento adaptativo. Ela está sempre procurando se adaptar. Sempre. Geralmente é assim. Sempre se adaptando. Por quê? Tem uma atenção para o primeiro, tem uma atenção para o último e tem que dar atenção para o do meio. Então o do meio sempre, ele sabe que é do meio. Não conscientemente, mas ele sente que ele é o do meio. Você acredita que eu sou a mais velha, mas lá na minha casa eu não tive todas as atenções. Pelo contrário. Eu acredito que as minhas irmãs tiveram mais atenção do que eu. Porém, na minha família, fora da minha casa, do meu pai e da minha mãe, eu sempre tive atenção. Da minha avó, dos meus tios. Você tem quantos irmãos? Eu tenho sou eu a mais velha, eu tenho uma do meio e tenho uma mais nova. Agora, assim, lá em casa, eu não era talvez eu não fosse a projetada, tá? Mas, assim, fora da minha casa, eu sempre fui. Assim, eu sempre me senti, né? Não tô dizendo que fui, mas eu me senti. Das três, você me permite fazer uma pergunta? Pergunta. Das três, qual que é a mais foda? Eu não sei dizer. Não é sobre humildade, não. Por quê? Recebeu toda a projeção. Não é sobre atenção afetiva apenas. É promessa. Agora eu saí de casa com 16 anos. Claro. Entende? A primeira filha sempre recebe mais pressão. A pressão era muito grande. Minha mãe tinha medo. A projeção que a minha mãe tinha sobre mim era assim: você vai não cometa o mesmo erro que eu cometi. Qual era o mesmo erro? Ela foi mãe muito cedo e teve que se privar dos sonhos dela. Então ela colocava um peso sobre mim. Eu não poderia ter um namoradinho. Que ela dizia assim: você não vai namorar, você não vai sair, você não vai passear, você não vai nada, porque senão você vai cometer o mesmo erro. Senão você vai... Aquilo me... Eu falei, mas eu não sou você. E aquilo me machucava tanto. E a pressão é tanta que a pessoa parece que inconscientemente fazendo aquilo que os pais não querem. Né? Aí eu saí de casa, porque a pressão era tão grande e eu saí de casa. E quando eu saí de casa... A gente tá fazendo uma sessão de terapia. Quando eu saí de casa, foi cruel. O mundo é cruel. O mundo não te abraça, não. As pessoas elas não lhe acolhem. Elas lhe provocam para mostrar para você que você vai cair. Então, assim, não foi fácil. Eu poderia não estar aqui hoje. Eu poderia ter ido pelo caminho que me foi ofertado, que naquele momento era mais fácil. Mas Deus disse assim: ei, menina, sai daí, que não é por aí, não. Então, assim, eu sou muito grata. Olha, eu sou muito grata a Deus, porque eu acho que para Ele nós somos especiais. Sempre. E se eu tô aqui hoje com vocês, cada um de vocês é muito especial na minha vida. E se a gente tá compartilhando isso, é porque Deus permitiu. Muito bem. Sim. Então, só concluindo a responder a sua pergunta. Então, geralmente, as filhas do meio, elas sofrem mais com pais narcisistas e etc. Geralmente, não é uma regra. Mas é um gráfico interessante, entende? Então, geralmente... elas sofrem com os pais narcisistas,
inclusive manipuladores, sendo que tem um detalhe. Todo pai ou mãe narcisista tem um filho preferido, tá? E o filho preferido ou a filha preferida sempre faz o que a mãe quer e a mãe faz o que a filha quer. E, no caso, o alvo, o suprimento, no caso do narcisista, é aquela que não é a preferida. Não é a preferida. É tipo o patinho feio da parada, entendeu? Entendi. E geralmente esse patinho feio começa a projetar o senso de pertencimento em outra pessoa. Aí geralmente encontra um manipulador e etc. Narcisista, etc. sim. Tem a fragilidade. No caso, essa pessoa, esse filho, vamos dizer, o patinho feio, ele poderia ser um suposto narcisista? Tipo... A tendência, né? Tem uma tendência? Cara, geralmente é o mais preferido. O narcisista? É o mais preferido do narcisista. Porque é o perfeito. É o perfeito. E ele recebe toda a aprovação possível. A pessoa que é ferida pelo narcisista, ela fica vulnerável. Ela fica vulnerável. Por quê? Porque ela quer pertencer, o narcisista recusa e sempre brinca com a instabilidade emocional. Então, quando ela faz alguma coisa que quer sentir pertencente, que o narcisista quer se aproveitar dela, ou a narcisista, estamos falando da perspectiva de mãe e pai, né? Ela faz alguma coisa, aí o patinho feio ou a patinha feia, né? Ela fala, uau, ela me notou. Né? E de repente o narcisista vem dar uma rasteira. E aí ela fala, putz, né, aqui que eu vou me sentir pertencente, então eu vou procurar fora. E aí, geralmente, aí a gente entra dentro dessa perspectiva de atração, né? Eu atraio, eu escuto muito isso. Eu tô atraindo pra mim e tal. Eu acredito nessa parada de atrair. Sendo que não é só atrair, é aceitar o que se atrai, né? Então tem muita gente que fala, eu atraí fulano e ciclano. Tá, mas peraí, onde é que tá a opção de escolha? Essa pessoa não teve. Então isso é uma análise que eu faço. Não é só atrair. Por que você escolheu? Na sua cabeça não tem repertório comportamental de escolha? Então quem foi que escolheu por você? Saca? E aí é punk, né? E o nosso tema hoje é como se livrar, né? Como se libertar de um relacionamento, dos traumas. E aí, qual seria, vamos dizer, eu acho que é muito difícil a gente dizer exatamente alguma coisa que... Acho que é uma mudança muito grande em comportamento de vida, né? Que é para ser adotado, para a gente poder mudar e se libertar. Mas... Você vai dar spoiler da sua terapia gratuitamente, né? A gente fala. Mas aí fale. Qual que é a pergunta? Faça a pergunta, moça. Exatamente essa. Como se livrar? Eu acho que o inicial, acho que foi o que você disse hoje no seu no story lá. Sim. Você respondeu a caixinha de pergunta. Que é tipo, acho que você poder... eu acho você ser seletiva, eu acho que... você se impor mais, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que você falou. Tem um Reels que você postou que eu também achei muito interessante, que quando você estava falando desse Reels, eu falei, por que eu não vi isso? Por que não teve ninguém para me dizer isso naquele momento? Que você fala assim, no primeiro encontro, ninguém vai te dar um tapa na cara. No primeiro encontro, as pessoas serão gentis com você. Total. Né? No primeiro encontro, ele não vai mostrar para você quem ele é. E assim... E acontece mesmo, o que você falou é verdade, é a realidade. Mas depois desse primeiro encontro, eles mostram pra gente como a gente é. É porque assim, como eles são. Os manipuladores, no primeiro encontro, eles querem medir o grau de tolerância. Isso é interessante vocês ouvirem. Todo manipulador, todo narcisista, o tema é como se libertar, tarará, mas a gente precisa falar desse contexto, cara, não tem como. Todo manipulador narcisista, todo psicopata, ele quer testar o teu nível de tolerância. Então ele vai pro primeiro encontro e vai ser agradável, cara. Ele quer saber com o que é que você ri, qual é o assunto que você gosta, como que você senta. Ele se adapta, não é? Cara, ele se camufla, entende? Ele quer saber a forma de... Se você vai recusar, se você vai transar no primeiro encontro, não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. Ele quer saber, ele quer analisar. Então ele sai com a perspectiva de análise. Ele sabe, aqui eu posso abusar, ele vai aqui estudar. nem tanto. Cara. Não que ele senta e para, sendo que ele já é tão de costume. Você lembra que o cérebro é uma máquina? O cérebro já faz isso, calcula. Cara, quando eu atuo há 7 anos. Quando eu sento com uma pessoa, eu sei qual que é o ponto fraco. Eu sei como aguçar a raiva, eu sei como aguçar a tristeza, eu sei se a pessoa, qual tipo de temperamento. Eu sei. Porque eu estudei, tecnicamente. Entende? Sendo que o manipulador faz isso por vida, cara. Faz isso por vida. Ele faz, às vezes, até sem sentir, né? Você faz porque é a sua profissão, no caso. Sim. Mas e eu desligo quando eu quero desligar. Isso, eventualmente, quando você encontra alguém, você pode ver. Tipo, se for uma questão pessoal sua e você quiser fazer, você faz. Sim. Mas ele faz desde o início. Desde o início. Cara. Mas ele faz inconsciente ou ele faz
porque ele Cara, quer? pra mim não importa a forma como ele faz. Não, só uma dúvida. Não, eu não tô te respondendo. Desculpa. Eu não tô sendo ríspido com você. Não, eu sei. Eu tô sendo muito. Eu não quero ser tolerante a eles. Sim. Eu não sou. Entende? Eu não quero entender como que eles fazem. Eu só quero saber se faz mal ou não. Eles são estúpidos, cara. Sabe? Quando a gente fala, inconsciente e consciente, a gente. Eu não tô falando que essa é sua fala, não, tá, Erika? Isso é fala das mulheres e das pessoas que são inocentes, velho. E eu quero abrir a visão de várias pessoas aqui. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, ele tá fazendo isso, Bruno. Cara, todo mundo faz essa pergunta pra mim. Doutor Bruno, ele tá fazendo isso. Mas doutor Bruno é inconsciente, não é? Não existe Cara, justificativa, né? Posso falar? Foda-se se é inconsciente. Tá te fazendo mal? Acabou, cara. Não tem justificativa. Como que um cara que faz isso com todas as mulheres tá fazendo isso de forma inconsciente? E por que ele tá fazendo de forma inconsciente? É como se a gente tirasse dele o mérito dele tá fazendo aquilo. Entende? E pode ser inconsciente? Pode, porque ele fez tanto que não precisa nem ativar a consciência mais. Entende? Ele é malvado, cara, desde o princípio, saca? Então, assim, foda-se, eles são maus. Você disse aqui, Bruno, que... Te respondi? Sim, referente a esse sim, mas tinha outro. Mas daqui a pouco eu pergunto. Volta a responder, volta a perguntar. Vá. Você disse aqui, Bruno, que muitas vezes as mulheres, na sua grande maioria, já chega quando a bomba estourou. Eu acredito que a sua primeira sessão seja muito emocionada, né? Porque a mulher, às vezes, não consegue nem falar de fato o que aconteceu com ela. Como seria esse trabalho de identificação até chegar na alta? Show. A primeira sessão eu chamo ela de sessão investigativa. Eu sempre faço uma sessão investigativa. Por quê? E já vou responder o tema. O tema é como se libertar dos traumas decorrentes da violência doméstica. O primeiro ponto, o que é que eu faço? A paciente chega na sessão e eu dou nível de consciência para ela. Doutor Bruno, eu quero sair de um trauma que foi parará nível de consciência. Você precisa saber o porquê que aconteceu, onde que aconteceu, qual que foi o gatilho, onde que você estava vulnerável. Foi naquele sorriso, foi naquela dobrada de perna, foi na tua avó que tu viu ela sendo empurrada, onde é que foi? Então, a primeira sessão eu faço sessão investigativa. Eu faço algumas perguntas estratégicas. A paciente, quando ela entra na minha sessão, ela não fica só falando. Ela não fala apenas e fala. Não, eu quero conduzir ela. Eu quero que ela entenda de onde ela tá, para onde ela vai. Eu não quero que ela fique dependente de mim. Porque imagine, eu tenho vida, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho que dar conta de todo mundo. Eu quero que ela venha, eu quero ser, sabe, um agente transformador na vida dessa pessoa. Então ela chega, eu faço uma sessão investigativa. Claro, eu dou alguns minutos, quando eu percebo que tem uma demanda muito alta, ela quer falar, dou alguns minutos e depois eu retomo, eu tomo posse da sessão e conduzo. Sessão investigativa. Dou clareza, uso a... Não vou dizer estratégia, mas né, eu educo a paciente na primeira sessão. Então, sessão investigativa. Cara, tem coisa que, por exemplo, na primeira sessão, a gente descobriu que a paciente foi... ela foi abusada às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã. Não sou eu que levanto essa informação, é ela que me fala. Pelo irmão mais velho. Então, o irmão mais velho ficava um pouquinho mais de tempo no celular, esperava todo mundo dormir, ela dormia e ela sentia o toque. Um dia ela acordou e percebeu que ele estava tocando. No outro dia ela foi dormir com os pais, não falou nada para ninguém e guardou. Essa paciente até um dia desse acordava todo dia, 3 horas da manhã. Gente, se o cérebro é um comportamento aprendido, onde foi que ela aprendeu isso a primeira vez e repete isso até hoje? A gente foi atrás. Sessão investigativa. Fui investigar. Onde é que foi? Parará. Doutor Bruno, eu tô lembrando uma parada aqui. O que foi, mulher? Não, eu tô lembrando que eu me senti tocada. Caraca, foi meu irmão. Aí começa sabe? E aí a gente vai tratar essa parada. Nível de consciência, tratar, parará. Não tem essa de... perdoa teu irmão, vai, vamos lá perdoar teu irmão. Não tem. Ele feriu. Tá com raiva? Tô com raiva. Vamos expelir isso aí. Vamos expressar essa raiva. Vamos, bora. É pra chamar ele de quê? De filho dessa, daquela outra? Vamos chamar. Depois a gente perdoa. Então eu preciso primeiro... trabalhar esse lance de nível de consciência, ela tem noção da dor, ela sente e expressa o que a dor faz ela sentir e expressar, e depois a gente fala dos outros. Resolvendo problema por problema, cronologicamente. Né? Aí você pega o problema, você desenvolve ele, acha o ponto dele e depois depois que resolvido, coloca na gaveta. É isso. Ou então que... a gente... Faz assim, abre a Isso que eu sofri, eu não sofro mais hoje. Porque eu coloquei na gaveta. Uma amiga minha perguntou esse final de semana. Mas foi bom o que aconteceu com você? Não foi bom. Então tem que tirar dessa gaveta. Aí eu resolvi. Colocar onde? Manda embora. Deixa o vento levar. Aí eu resolvi
Aí ela perguntou pra mim, Catiane, você perdoou mesmo? Ela perguntou pra mim assim, você perdoou mesmo? Porque foi tão duro. Aí eu disse pra ela, perdoei. Ela disse, e você não sente mais nada? Aí ela disse, e você colocou isso aonde? Ela me fez a pergunta, foi domingo? Acho que foi domingo, ou foi domingo, foi sábado. Eu falei, coloquei na gaveta. Aí eu que inventei na hora, eu botei na gaveta. Perfeito, mas assim, cara. mas eu não revivo. Muitas vezes eu não lembro. Eu apaguei mesmo. E assim, só quando eu venho falar disso é que eu relembro, mas não relembro para sofrer. Eu relembro para dizer assim, meu Deus, as mulheres da minha família são muito fortes. A minha mãe sempre foi muito decidida, independente, a não ser de ter aquele medo de que a gente repetisse o mesmo erro que ela, mas ela sempre foi de independência financeira, muito desenrolada. Minhas tias, a minha avó, todas as mulheres da minha família são muito importantes, porque geralmente são elas que são as gestoras da casa. E comigo não ia ser, não sou gestora, mas eu sou parte disso, né? Sim. Mas assim, eu fico me perguntando por que eu demorei 5 anos para sair nesse relacionamento. Mas era uma coisa que me doía. Eu tinha ânsia de vômito, eu tinha dor no estômago. Eu tinha... Todos os meus amigos naquele momento estavam ao meu redor dizendo assim, sai daí. Olha, não presta. Por que a gente se apega? Por que a gente se mantém preso a uma coisa que não só faz ferir? Terapia. Vai lhe responder. Vai me responder agora. Por que a gente... Todo mundo... tem 5 pessoas me amando ao meu redor, dizendo assim... Sai daí, não é pra você, porque eu tive isso. Mas elas te amaram quando? Olha, foi do começo. Começo de quê? Da sua vida? Começo do relacionamento. Não importa. Eu vou te explicar o porquê. Você lembra que você foi pra vida... Eu posso usar a sua história? Pode. Você foi pra vida com quantos anos? 16 anos. Por quê? Porque meus pais não queriam eu nesse relacionamento. Me deu uma surra. Eles me deixaram uma surra toda marcada. Eu liguei pro namorado... E disse assim, vou sair de casa. Venha. Ele disse, que absurdo, pode vir. Aí ele não tinha onde morar. Cati, perceba uma coisa. Cara, princípio. Isso aqui é psicoeducação, velho. O cérebro tem algo chamado neuroplasticidade. O teu cérebro aprendeu que com a escolha que você fez, alguém te penalizou. Calma, relaxa. Então você levou uma surra. Teu pai não fez isso por maldade, ele fez isso pra te proteger, isso a gente já sabe, tua mãe também. Ok. Sendo que perceba uma coisa. Eu fui sofrido. Você foi sofrida dentro dessa perspectiva. Você foi pressionada. O que é que tem que fazer? Claro, a gente tá falando sobre um assunto minúsculo diante de uma vida inteira que você teve, talvez de sofrimento. Sendo que você vai pra fase adulta. O cérebro aprendeu a sofrer. Se o meu cérebro aprendeu a sofrer, felicidade é estranho pra ele. O normal pra ele é o quê? Sofrimento. Neuroplasticidade, cara. Quantas mulheres vocês não conhecem que só ficam em relacionamento que é pisoteada? Quando encontram um cara foda, elas não ficam. Ela enjoa do cara. Isso tem explicação? Claro que tem. Essa mulher é cauterizada pelo sofrimento. E não consegue outra vida. Não tem outra vida além dessa. Então as pessoas que estão ao meu redor querendo me proteger, começaram a me proteger quando? Quando me viram sofrer. Mas por que não me acolheu quando eu quis sair? Ou quando eu quis me envolver? Minha mãe disse assim, ela vai voltar, minha mãe disse, né? Ela vai sair de casa, ela não tem pra onde ir, ela vai voltar. Aí eu disse, eu não vou voltar. Aí ele não tinha dinheiro, nem tinha trabalho, ele era estudante. Igual a mim na época, só que eu era estudante e trabalhava. E ele não trabalhava e vivia de mesada. Aí eu fui pra casa de uma amiga minha. Ah, olha, Catiane, volta pra tua casa. Fui pra casa da minha avó. Minha filha, volta pra sua casa. Fui pra casa de um parente. Volta pra tua casa. Eu disse, e agora? Só teve um parente. Venha. Meu primo, que disse assim, olhe, quanto tempo você vai passar aqui? Aí eu disse, pouco tempo, até eu começar a dividir um apartamento ou uma casa com as amigas do meu trabalho. Fui pra casa desse primo meu. E assim... Só que eu saí de casa para manter um relacionamento que já era tóxico. Só que ele não mudou nada na vida dele. Ele não teve esforço nenhum. Ele não fez renúncia de nada. Eu renunciei à minha casa, eu renunciei ao meu pai, minhas irmãs, o conforto da minha casa, para estar de favor na casa de outra pessoa. Mas para ele não houve renúncia nenhuma. Me dê só uma abertura. Desculpa, doutora. Perceba o seguinte.
eu sempre estou atento aos comportamentos. Eu tô aproveitando a sua humildade de você abrir sua história pra a gente utilizar pra salvar outras mulheres, né? Eu acho que esse é o propósito aqui. Perceba o seguinte. Quando a mulher renuncia, o homem ele se acomoda. Geralmente é assim. Porque perceba o seguinte. Você renunciou por quem? Por ele. Entende? A vontade foi sua. Ele não pediu pra você sair. Então a mulher, quando faz 2 vezes, que ela faz por ele, por ela e por ele, ela tá criando um cenário onde ele possa abusar o tempo inteiro dela. Da boa vontade, da emocionalidade, da vulnerabilidade. Então, quando você, em sua inocência, renunciou, né? Ou seja, tomou o partido, você tá falando o seguinte, agora esse cara vai me olhar de uma forma diferente, talvez. Né? Tipo, não vai. Então... Eu sei que a gente fala sobre manipulador, a gente fala sobre narcisista, sobre trauma, sobre tudo isso. Mas eu queria deixar uma coisa muito clara. Sobre o manipulador, a gente não tem controle. Sobre o manipulador, não temos controle. A gente tem controle sobre nós. É sobre a Kátia, é sobre a Érica, é sobre a Jéssica. Então, cara, eu não falo sobre manipulador pra gente tratar o manipulador. Tem paciente que fala o seguinte, Bruno, como que eu faço pra mudar aquele cara? Eu falo, não vai, cara. Não vai mudar. Porque ele não quer, ele não está disposto. Entende? Então, a gente fala sobre a gente. Então, para você, mulher, cara, cuidado para não amar pelos dois. Para não gostar pelos dois. Saca? Cuidado. Porque, cara, se você deixar o homem fica de barriga para cima, com ela crescendo e você fazendo de tudo. Quantas mulheres você não conhece que tem assim? Foi exatamente, eu acho que a resposta, a pergunta da sua seguidora que ela fez. Como se livrar de um manipulador? E você falou isso, né? Que a gente tem que mudar o nosso comportamento. Porque, no caso, ele tá à procura de um padrão daquele. Se ele encontra, você tem que começar a dizer não, se posicionar, né? Próximo, ter filtro em quem você vai selecionar. A Jéssica tinha feito uma pergunta e aí eu quero... Acho que... Não sei se existe um tempo para você dar alta. Se é relativo ou tem... Porque eu acho que tem pessoas que demora mais, enfim. Mas tem uma média de tempo. Show. É uma pergunta... Obrigado. E desculpa. Não tem tempo, tem dedicação. Né? Tem uma diferença muito grande, é muito relativo, doutora Érica. Por quê? Porque eu pego pacientes, eu atendo pacientes que elas só querem conversar. Elas não querem sair. Eu dou plano de ação, elas não saem, elas não querem sair. Saca? E aí eu deixo muito claro, você não quer sair, eu tô vendo uma indisponibilidade sua, e aí você tem 2 escolhas. Ou continuar me pagando para que eu possa te ouvir, que eu posso fazer isso tranquilamente, agora a disponibilidade sua, ou você parar seu tratamento, porque eu tô vendo que você não vai avançar. Deixo muito claro. Sendo que é muito difícil esse tipo de pessoa continuar comigo, porque eu não pego leve. Porque a pessoa me procura, doutora Érica e Jéssica e Kátia, elas me procuram pra sair da parada. Eu não tô brincando de ser terapeuta. Eu não tô brincando de salvar pessoas. Eu não quero ganhar grana. Eu trabalho com isso há 7 anos, cara. Minha vida mudou com isso. Eu não tô preocupado com o dinheirinho que ela me paga, porque o dinheirinho que ela me paga não muda a minha vida. Eu quero saber da mudança dela. O que me traz tesão é isso. Saca? Então eu oro pra dar alta em 1 mês. E já aconteceu. Já aconteceu. Porque ganhou nível de consciência, foi pra... Cara, tem mulher que só precisa de uma palavra, cara. Só precisa de um... Caraca, doutor Bruno, eu não sabia disso, cara. Pronto, é por causa disso aí. Caraca, tá bom. Agora, pum, aí a mulher começa... muda de vida, cara. Acontece. É raro? É. Mas acontece. Então, assim, não tem uma regra. Saca? Mas, geralmente, a maioria das mulheres só ficam 5 meses. Geralmente. Saca? Show. Não, eu vou deixar vocês falarem. É bom conversar, né, Ô Bruno, vê só. Quando é que você identifica que de fato ela está pronta para se libertar? Quando ela consegue se ressignificar, como você fala muito, ou quando ela consegue entender o que é que está atrapalhando ela, o que originou isso. Ela hoje reconhece e consegue perdoar ou se livrar. Ok. Isso. A minha visão é quando ela consegue ter controle da parada toda. Não é controle do homem nem do joguinho. É controle. Se você for perceber, e isso é tema até de aula, que eu acho que eu vou falar hoje à noite sobre isso. Existem 2 coisas, 2 compartimentos. Claro que eu estou falando de uma forma simbólica, né?
não é técnica, é simbólica. Tem 2 compartimentos. Compartimento número 1, emocional. Compartimento número 2, racional. Se você for perceber, nós fomos ensinados apenas a sentir absolutamente tudo. Quando teu pai te bate, Cade, quando teu pai te bate, ele tá te ensinando a sentir e não a pensar. Peraí, meu pai me bateu. O que é que eu posso aprender com essa pizza? Não existe isso. É tipo, tô sentindo. Tá me afastando. Raiva, tá me afastando. Tô sentindo. Quando você sofre relacionamento abusivo, você tá sendo educado a sentir. Então, dos 2 compartimentos. Se eu fui educada intensamente a sentir e não a pensar, qual que tá predominando? O sentimento. É por isso que a grande maioria das pessoas falam: por que tá vindo o pensamento na minha cabeça do nada e eu não consigo controlar? Porque foi educada a sentir e não a pensar. O que é que a gente faz na sessão? A gente inverte a situação. Não é que ela vai parar de sentir, é que ela vai educar o sentir. Porque nós não somos bichos, cara. Nós somos seres humanos, racionais. Educados, racionais, que precisamos estar no controle. Então tem gente que quando alguém chegar na sala e olhar de cara feia, ela começa a chorar. Isso é normal? Não. É disfuncional. Por que você tá chorando? Você não é um animal, cara? Eu tava viajando, irracional. Eu tava viajando e eu tava 100 por hora, fui fazer uma curva e tinha um cachorrinho no meio da pista, cara. Um cachorro no meio da pista. Aquele camarada tem noção de que pode morrer a qualquer momento? Não. Porque ele tá agindo pelo que sente, cara. Quem age pelo que sente não tem noção que pode morrer a qualquer momento. Se a gente fosse perguntar para as mulheres que foram vítimas de feminicídio, se a gente pudesse ter a oportunidade agora, vamos ressuscitar? Bora. Ressuscitou, pum. Se você soubesse racionalmente que você poderia morrer, você continuaria aí? Sabe o que ela ia responder? Não teria nem entrado. Mas eu acredito que meu pai, quando me bateu, ele achava que estava me salvando. Não, porque ele era muito jovem. Mas olha só o que você falou, faz todo sentido. Eu estou percebendo isso agora, porque olha só. Ele bateu porque me amava. Não é verdade? Ele me bateu para eu acabar um relacionamento que estava fazendo mal à família toda e a todos que estavam ao redor. E para me tirar daquele relacionamento, eu levei uma surra porque eu não acabava aquele relacionamento. Então eu saí de casa. Quando eu saí de casa e aquele meu relacionamento, aquela pessoa que eu amava naquela época, me deu a primeira pancada, ora, meu pai me espancou, não estou falando assim, meu pai me bateu porque me amava. Então, se ele me deu um primeiro tapa, é porque ele também me ama. Exatamente. Ele quer consertar algum erro meu. E quando eu não pedi ajuda, porque eu não consegui sair dali. Eu não consegui pedir ajuda quando eu tinha 19 anos, que eu saí desse relacionamento. Isso faz mais de 20 anos, né? Mas, olha só, eu não tive consciência de dizer assim, eu vou procurar um terapeuta, eu vou procurar um médico, eu estou precisando de ajuda. Eu não consegui. Quem fez isso para mim foi as outras pessoas, que foi a minha família. Eu acho que você deve ter muita, não sei se você tem muita procura da família para poder auxiliar. Tem, claro. E a minha família, nesse momento, eu tinha desenvolvido a síndrome do pânico. Uhum. A síndrome do pânico que eu senti, até dar um engasgo, eu nunca mais tive desde os 19 anos, mas fica guardado ela lá. A qualquer momento ela pode ressurgir, né? Não vai, não me diz. Não vai, mas assim, mas a gente sabe que é uma coisa que você teve, qualquer momento, se você não cuidar, pode ser que você desenvolva. E nessa síndrome do pânico que eu tive, eu sempre fui uma pessoa muito de conversar, muito de ser desenrolada e tal. Eu parei de falar. Eu não olhava nas pessoas mais, eu só queria ficar no quarto. Desenvolveu compulsão alimentar? Não, eu desenvolvi, foi vontade de morrer. Mas começou a comer muito? Não, nessa época não. Essa época eu não comia, porque eu só vomitava. Eu tinha assim, eu sentia uma dor no coração, eu achava que eu ia morrer. Eu ia pro banco com a minha mãe, eu achava que todo mundo estava olhando para mim, me julgando. Então eu só queria ficar em casa. Então eu ficava resguardada no meu quarto e eu não queria sair, porque eu tinha medo de sair. Eu tinha medo das pessoas, se a pessoa souber que eu tive aquele relacionamento. É uma coisa assim que é surreal. Surreal. E eu pensei que eu nunca ia voltar a ser o que eu sou hoje. Porque você não consegue enxergar o amanhã. O amanhã é tão pesado que eu não queria esperar o amanhã. E assim... E olha só se eu tivesse desistido. Exatamente. Ô Bruno, eu peguei uma... Rapidinho. Deixa eu só deixar claro. Então, só dou alta quando a gente consegue fazer esse trabalho, né? A neurociência, ela explica que uma vez que eu tenho racionalidade ativa, córtex pré-frontal ativo, eu consigo inibir a minha parte emocional.
Não consegue estar os dois na mesma frequência. Ou você está racional, ou você está emocional. Então, se eu mantenho a Érica com a perspectiva... Não estou falando de ser extremamente racional e não sentir, porque também é disfuncional. Né? Até porque cada tomada de decisão racional que eu tomo vai um pouquinho de emocionalidade junto. Né? Mas eu consigo fazer com que esse cérebro que foi educado só a sentir e a pensar pouco, a começar a pensar mais e sentir menos. E aí eu consigo dar alta. Saca? Essa é uma perspectiva, uma explicação bem simbólica. Entende? Bruno... Deixa a Jéssica... ela ia fazer uma pergunta, Não, amiga. ela teve uma fala que para mim é preocupante e eu acho que você deve ter ouvido muito. Ele me bateu porque me amava. Eu não consigo associar amor a uma penalidade dessa de agressão. No caso, eu já estava falando, se referindo ao Ao pai. pai, sim. Mas a forma de cuidado é... Mas eu acredito que, assim, ela tenha falado isso porque... Acho que existe muito... Antigamente existia muito isso, né? Como uma correção... Porque isso também acontecia, meu pai batia. Era forma de solução, Até né? a Bíblia diz, mas né? Mas isso não quer dizer que o pai não ame. Eu acho que isso não tem relação. Mas o que ela tá falando é, tipo, como que eu posso ficar perto de alguém que me bate? E eu acho que ela começou a sentir daí. Cara, você não iria pra casa dele se o teu pai te abraçasse. Você ia voltar. Sim. Mas eu saí de casa porque eu apanhei. Ela saiu de casa E porque quando eu apanhou. tava num relacionamento... Apanhei pra sair desse relacionamento. E quando... Não foi assim que eu saí de casa que De ele repente, veio... seu pai estava desesperado. Tava desesperado. Pra Você que tem que aprender. Tá, eu sei, eu entendo, mas não justifica. Eu sei, mas A na agressão. época... Não, agressão. não justifica. Sabe por quê? Cara, pega um cachorrinho, bate nele todos os dias pra ver se ele fica. Não tem como. Nós somos seres afetivos. E como seres afetivos, só tem uma forma de ganhar alguém. Com afetividade. E a minha família, meu pai e minha mãe, nesse momento, Saca? eles me afastaram deles. Porque nesse primeiro momento, a única coisa que eu queria era ficar longe. Agora sim, o que a gente não pode é julgar os seus pais com o conhecimento que a gente tem hoje. Não, e eles... Se torna inalcançável. E, assim, não tô querendo culpar os meus pais. Não, eu sei, Eu tô querendo dizer assim que eles eram também muito jovens e que eles foram corrigidos dessa forma. Total. E que passavam dessa forma assim. Pra mim. Agora, quando eu tive essa primeira agressão do meu relacionamento, do meu namorado, eu comparei. Eu disse, olha, meu pai me ama e ele me bateu porque ele me ama. Talvez ele esteja certo, meu namorado tá certo, e ele só fez isso porque também ele me ama. Cara, me tira uma dúvida. Teu pai sempre te bateu? Não. Isso foi a única vez? Não, meu pai foi essa única vez. Tá, e sua mãe sempre te bateu? Minha mãe sempre dava uma lapada. Eu apanhei muito. Ó, mãe, a senhora agora é santa. Minha mãe é maravilhosa. Mas assim, Tem umas coisas pra lhe falar. depois. ela foi mãe com 15 anos. Então, ela foi mãe com 15 anos e ela teve 3 meninas, uma em seguida da outra. Então, assim, perdeu a Xuxinha? Lapada. Não fez atividade? Lapada. Era assim. Amiga, agora eu vou ter que interromper, porque a gente tá chegando já daqui a pouco no fim. Ave Aí daqui a Maria. pouco você termina e conta a história pro Bruno. mas a gente queria saber do Bruno exatamente a mensagem do nosso tema de hoje. Que você traga uma mensagem, né, de libertação mesmo para essas mulheres que passam por esse tipo de situação. A gente sabe que nós mulheres, como eu já tinha falado, eu já conversei com você em particular, nós vivemos, é comum, mas você estava falando de racional e emocional, hoje eu estou na minha fase mais racional, eu sou emocional um pouquinho. Raramente. Mas Raramente. Mas eu sou, sim. Marlene Matos. É a Chama de Marlene. Marlene Matos, olha, carrasca. Não, então, para você deixar uma mensagem para as mulheres, para que a gente possa, para alcançar um número máximo de mulheres que a gente consiga, né, para que essas mulheres se libertem, para que elas consigam se enxergar, se amar, né, e se livrar desse ciclo, né, desse ciclo vicioso, dessa situação que é tão triste, que em muitos casos pode chegar até ao extremo, que é a morte e suicídio, né, enfim, que você traga essa mensagem aí de libertação. Eu sou pesado nas falas, então Pode eu preciso ser pensar pesado, um pouco mais. você pode ser pesado. Inclusive, eu acho que é muito bom. Quando eu assisto as lives dele, eu digo, poxa, não tem como não você se... Eu tinha uma pergunta pra Jéssica. despertar, você se acordar. Enquanto ele pensa. Enquanto ele pensa. Pergunta. Jéssica, você tinha quantos anos quando aconteceu esse fato com você? Do abandono? De você sair desse relacionamento. E
Como foi que você conseguiu sair? Eu disse que eu consegui sair porque eu tive aquela ajuda, né? A família, a religião, o remédio. E você? O que foi que aconteceu para você conseguir sair? Então, eu acho que a decepção me doeu tanto que eu me olhei no espelho e disse, não, eu não mereço isso. Eu não dependo dele. Eu acredito que a ausência que o meu pai deixou, né? E aquela ânsia de uma companhia, de ter aquele cuidado, não era ele que poderia me dar. Esse autocuidado dependia de mim. Entendeu? Então, foi aí que veio a ressignificação, o amor próprio. Eu disse, não, hoje foi o último dia, basta. Isso acontece muito, Cati, esse fenômeno, né? Eu chamo de fenômeno. A mulher se despertar dessa forma. Geralmente, ela continua e fica ali, né? Mas existe uma exceção de mulheres igual a Jéssica que, tipo, não, peraí. Atingiu um nível de consciência tão grande devido ao sofrimento gigantesco que falou, não, peraí. Saca? E foi. Eu, particularmente, eu enxergava dentro da relação, eu enxergava que não era... que eu não merecia aquilo, mas eu não conseguia sair. Cara, é justamente isso. Já tiveram a sensação de que eu sei, mas não saio? É como eu estivesse presa e eu não conseguia me libertar. Sabe qual é a pergunta? Quem é que tá sentindo, quem é que quer sair? É um vício, não é? Não, cara. Eu acabei de falar, emocional e racional. Porque eu era emocional. Era só sentido. Eu só sentia. Era só sentimento. Eu só sinto. Mas eu tenho consciência, porque nós não somos bichos inconscientes. Então a consciência eleva o saber de que eu sei que eu tenho que sair, que não presta, mas o meu emocional está tão cauterizado porque eu fui educada a sentir. Quando um pai é ausente, ele está fazendo o quê? Sinta o abandono, cara. Então, entre dois compartimentos, que quanto mais eu alimento um, o outro é enfraquecido, quem é que vai ficar limitado? O sentimento. Então, se você é mulher e está falando, cara, eu sei, mas não consigo sair, é porque você foi uma mulher educada no sentir. Só sente. Por que eu falo pesado? É estratégico, cara. A mente, quando ela percebe que existe um evento de alto impacto emocional diferente, ela registra. Pô, oxe, esse cara gritou no meio da live. Quem é que grita no meio da live, cara? Só eu. Eu grito, porque eu quero ficar marcado. Em algum momento ela vai ouvir minha voz e o cérebro dela vai fazer associação no dia que eu falei pra ela que ela precisa se libertar. Então eu grito. E aí, o que é meu Instagram? Nível de consciência. Nível de consciência. Nível de consciência. Eu quero que ela seja muito boa na razão. Depois a gente administra o resto. Eu quero que ela seja boa no pensar. A gente não pensa, Érica. A gente não pensa. A gente só... eu tô sentindo de ir na praia. Eu vou na praia. Eu tô sentindo de... Eita, eu nem sabia que eu não podia levar sol porque eu fiz depilação a laser. O que é que eu fui fazer na praia? Fui motivada pelo sentir, cara. Então, assim, um exemplo chulo, né, que eu tô dando. Então, eu sei. Mas por que eu não saio? Porque o que te move é o sentir. Você foi educado a sentir. Faz sentido, né? Essa... Faz. E como se libertar? Primeiro ponto, tendo nível de consciência. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, toda mulher traumatizada, ela busca pertencer a qualquer coisa. Ela busca pertencer a alguma coisa. E eu digo, procure alguém que te liberte e não tire os olhos dessa pessoa. Bruno, como assim? Vou transferir a dependência? Não vai transferir, não. Se você assistir minhas aulas todas as segundas-feiras, você vai começar a sentir pertencente à minha tribo de mulheres libertas. Ou seja, você vai se tornar viciada em ouvir verdades que te libertam. Esse é o segundo ponto. Então procure onde pertencer. Já que a necessidade de pertencimento existe, procura quem pertencer. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Sim. Então já sinto pertencente. Então assiste todas as aulas, todas as segundas-feiras, às 21 horas, de graça. Bruno Nacioli. Arroba eu, Bruno Nacioli. Bruno. Então, nível de consciência. Eu preciso ter nível de consciência. Segundo ponto, procure alguém ou uma tribo para pertencer, um grupo para pertencer. Eu fui para Brasília agora e de repente uma paciente chegou lá. Eu nem lembrava da paciente, cara, que ela morava lá. O paciente chegou lá e falou assim, Bruno, muito obrigado porque você... Não foi? Você é de verdade, a mulher falou, cara. Eu falei, meu Deus, às vezes a gente tá aqui nessa tela e a gente não tem noção de que a galera realmente tá assistindo. Você é de verdade. Então, tipo, sabe aquele senso de eu pertenço a alguma coisa? Eu sei quem me defende? Sabe essa situação? É tipo isso. Então procure um grupo para pertencer. Terceiro ponto. Não é só sobre se libertar. Não é. Tá, beleza, eu me liberto. Depois eu vou procurar outra pessoa para me sentir dependente. Depois eu vou procurar outra agressão. Então não é sobre se libertar. Eu diria, não precisa sair agora porque senão você volta. Fique caladinha e comece a se preparar enquanto você tá.
Bruno, tô apanhando todos os dias. Se sair, vai voltar? Vou voltar. Adianta de quê? Então continue, mas continue estudando. Até que você esteja preparada e saia. Eu atendi uma paciente, Érica. Eu tô sendo muito prolixo? Não. Eu atendi uma paciente que ela tava 19 anos, sofrendo. O camarada chegava do trabalho e falava o seguinte: eu quero transar. Ela falava: mas bicho, não tenho mais tesão contigo. Claro que eu tô usando as palavrinhas bonitinhas, né? E aí ele falava: então bota o lençol no seu rosto e deixa que eu faço o resto. Era desse jeito, literalmente, não tô aumentando um centímetro. E ela tinha que fazer, cara. Na cabeça dela, ela tinha que fazer. E a mulher nem lubrificava, cara. Era sentindo dor e chorando. E o canalha lá fazendo as paradas. Um estupro. Né? 19 anos, um estupro. 19 anos, ela me procurou terapia falando: eu quero sair. Eu vou arrumar minhas coisas, já quero fazer terapia e sair. Eu falei: não saia. Você não tem que sair agora, você tem que se preparar. Então não é se livrar, é se preparar, é se estruturar. Porque sair daqui vai entrar ali, cara. Se sair dali, vai entrar em outro e vai procurar pertencer a alguma coisa. Então o primeiro ponto é: se prepare. E a gente ficou 1 ano. Essa foi a paciente que mais demorou. Ficou 1 ano, ela saiu. Tem uma frase que diz assim: não vá ao supermercado com fome e nem procure um amor estando carente. É punk, né? E aí ela saiu. Depois que ela saiu, ela falou: Bruno, e agora? Eu falei: agora o quê? Ela falou: eu nunca vivi sem um cara, pô. E realmente ela nunca viveu. Ela transou com um cara com 14 anos, o pai forçou ela a casar. Lembra a bolha na xixa que eu falei? Ela obrigou o cara a casar com ela e ela viveu 19 anos no casamento. Ela falou: e agora? Ou seja, ela estava falando o seguinte, eu vou dizer os outros pontos. Ela falou o seguinte: eu não tenho repertório de comportamento para viver sem um cara. O que é que eu faço? A gente começou a construir um repertório de comportamento. Eu posso ser bem aberto mesmo? Pode. Eu vou ser bem aberto e tô prontíssimo para receber crítica, eu não tô nem aí. Aí, a primeira experiência sexual foi com um cara. A primeira experiência sexual foi com um cara. Isso não vale para nenhuma outra mulher, foi específico com ela. Perceba o seguinte: se o cérebro tem neuroplasticidade e ele armazena um aprendizado para replicar depois, ela aprendeu que o sexo não Não é bom. Não é bom. Ela foi estuprada por muitos anos. Então o cérebro armazenou a informação de que o sexo não é bom. Então na cabeça dela, o sexo é demonizado, cara. Ela saiu do relacionamento, ela falou: e agora? Chegou um momento que a gente precisou colocar algumas exposições comportamentais. E eu falei: você estaria disposta a se permitir conhecer alguém? Ela falou: não. Por causa disso, disso, daquilo. Eu falei: tudo bem. Você separou do camarada, não separou? Separei. Isso ok. Caso você não siga a sua vida, ele vai continuar vivo do mesmo jeito. Eu não tô falando... Gente, não confundam com libertinagem. Sair do relacionamento. Agora eu vou transar geral. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando de um tratamento programado pro tamanho dela. É o que eu chamo de terapia sob medida. Ela foi. Depois de um contexto e tal, eu falei: cara, você não vai se apaixonar de novo. Eu tô aqui contigo, não vou te deixar vulnerável. Só vá. Se você se permitir. Faz sentido pra ti? Ela falou: Bruno, tá bom, vamos permitir. Faz sentido pra mim. Ela foi. Vocês lembram que o sexo na cabeça dela tinha um significado totalmente demonizado? Ela foi e teve orgasmo na penetração. Essa mulher voltou pra sessão falando: eu posso ir pra próxima? Eu posso ir pro próximo? Uau, que genial, Bruno, meu Deus! No outro dia essa mulher começou a botar batom, brinco e começou a se sentir muito linda. Porque ela experimentou algo da vida que ela nunca tinha experimentado. Ela vivia numa bolha. Faz sentido, gente? Uhum. Hoje essa mulher é casada. E muito bem casada. Com um cara que é totalmente apaixonado por ela. E sabe o que aconteceu? Ela, antes de entrar no relacionamento, trouxe o cara pra terapia. E falou: só vou casar com você depois que eu tiver o atestado aqui de que você realmente não é um cara manipulador. Cara, esse cara era... Eu massacrava do cara. Disse: irmão, o que é que você quer com ela, velho? Por que você não segue sua vida? Né? O compromisso é com a minha paciente, cara. Aí eu percebi que realmente não tinha. Eu falei: cara, vocês dão um bom casal. Vamos fazer uma terapia de casal? Bora. Aí começou a construir e tal. Pum, estão bem. Muito bom. E aí vem para o quarto ponto. Sabe por que a maioria das mulheres, elas saem e voltam? Sabe por quê? Não. Porque a vida dela, mesmo sofrida, só teve sentido com ele. Só teve sentido. Qual que é uma banda que você gosta, doutora Kati? Uma banda que você gosta? Legião Urbana. Legião Urbana. Muito bem. Imagine que a Legião Urbana vai tocar aqui na cidade. Eles tocam apenas uma música e desce do palco? Eles tocam o quê? Várias músicas. Um repertório. 35, 40, 25 músicas. Algumas são boas. É. Existe mulher vivendo com a única música durante 45 anos. No palco da vida. Como é que vive?
tem que construir repertório. Faz sentido? Faz. Esse é o quarto ponto. Bruno, como que eu saio? Crie repertório de comportamento. Para isso você precisa de um profissional. Criar repertório de comportamento. Eu não gosto de ir pro cinema. Já fui pro cinema? Nunca fui. Tem que ir. Tem uma dica de filme, que é sobre relacionamento. Foi um exemplo, cara. É assim que acaba. É assim que acaba. Já assistiram esse filme? É bom, né? Eu acho que eu vou lá pra assistir, cara. Tudo que você falou tá nesse filme. É mesmo? É assim que acaba. Não assisti, mas eu recebi o spoiler todo da minha amiga. Ela disse, olha, vá assistir que o filme é assim, é maravilhoso. E fala sobre um relacionamento assim, de uma moça que deixa... não vou falar não do filme, não, mas é uma moça que encontra um companheiro, né? Acaba um relacionamento com um anterior, encontra um companheiro bem-sucedido. Esse companheiro bem-sucedido começa a ser abusivo com ela, e ela tem um filho com esse marido dela. E depois, assim, é assim que acaba o filme. E depois você tem que assistir. Pode dar spoiler. Mas é um filme que fala sobre relacionamento. Vamos assistir. Tá no cinema? Tá no cinema. É assim que acaba. Então, construção de repertório, cara. Construção de repertório. Então, eu não gosto disso. Quem foi que disse que você não gosta? Você nunca foi, cara. Eu sou de brega Legião Urbana, eu gosto. Saca? Eu não gosto de ir numa praia sozinha. Você já foi? Não. E como é que você sabe que não presta? Então, a gente se dá poucas oportunidades, cara. É verdade. Tem que construir repertório de comportamento. Tem comida que eu comi que eu não gosto, que eu não vou voltar a repetir. Mas eu fui. Meu cérebro registrou que aquela comida não combina comigo. Eu criei repertório, criei experiência. Faz sentido? Isso faz muito sentido, porque quando eu estava no relacionamento, eu acho que vou trazer para o sentido literal. Eu nem escutava música. Pra você ter noção, eu acho que a vida que era tão triste, eu não escutava música. Hoje, não, eu entro no meu carro, ligo o som, eu escuto todo tipo de música. Tem dia que eu tô do pagode, tem dia que eu tô do reggae, tem dia que eu tô do forró e acordo, coloco um louvor, aí às vezes já ligo o som bem alto e vou escutando outras músicas e o quanto anima, você acorda, né, fica feliz e tal. E isso eu não tinha, essa alegria, essa vontade de viver há 2 anos atrás. E aí, acho que você levar ao pé da letra a história do repertório, né? Eu acho que faz sentido também. Total. Cara, se eu pudesse ir um pouquinho além, eu gosto de entregar muito. Já quer acabar? Não, fica à vontade. O Bruno, acho que ele vai liberar. A gente deixa ficar mais um pouquinho. Eu gosto de entregar muito, porque é um assunto muito sério, cara. Sabe por que é um assunto muito sério? Porque eu não posso entregar pela metade e sair. Cara, vocês não têm noção do que passa na minha cabeça quando eu começo a abrir a boca, sabe? Eu preciso entregar tudo mastigadinho. Pode falar. A maioria das pessoas, das mulheres que estão sofrendo, elas estão dormindo tarde, dormindo mal, se alimentando mal e presa dentro de uma casa ou escritório 24 horas. 24 horas. Cara, analisa o sono da pessoa que está sofrendo e apanhando. Não tem. Não tem. Quando você faz a pergunta, como que eu saio? Cara, não é só sair, velho. Não é só sair. Você quer sair porque tá doendo. E quando não estiver doendo, você quer ficar? Né? Porque se o manipulador e se o narcisista ou sei lá quem é esses miseráveis quiserem mudar de personalidade, eles mudam e começam a te tratar bem. Então você quer sair quando ele te tratar bem? Não quero sair. Então você não quer sair, não tá pronto. Você tem que querer sair para se construir como mulher. Então, ponto inicial, banho de sol todo santo dia, 20 minutinhos pela manhã. Por quê? Banho de sol vai regular o ciclo circadiano. O sol não existe por acaso, cara. O sol não existe por acaso, né? Como nós, não existimos por acaso. Então, solzinho no rostinho, na perninha, na barriguinha, entende? No bracinho, todo santo dia. Higiene do sono, quando for dormir. Larga essa paranoia desse celular, cara. Vai dormir bem. Doutor Bruno, mas é muito bom. É claro que é muito bom, porque senão a gente não ficava 24 horas com isso aqui, porque libera uma dose de dopamina muito grande. Saca? Então, higienezinha do sono, cara. Larga esse celular 1 hora antes de dormir. Começa a dormir bem. Quando a mulher começa a dormir bem, ela começa a ficar mais racional. Olha que mágica. Ela começa a crescer emocionalmente. Olha que sensação gostosa de ouvir. Entende? Então a gente quer cobrar de um cérebro, sendo que o cérebro não está sendo trabalhado da forma correta, velho. Tem que dormir. E se você não dormir, quando você chegar nos seus 50, 60 anos, você pode ficar ou ter Alzheimer. Porque quando a gente não dorme, o cérebro não é lavado, né, simbolicamente falando. E as toxinas, elas vão juntando. Isso pode criar placas amiloides que pode dar Alzheimer a longo prazo. Aí eu te pergunto, você está esquecida de alguma coisa?
Você esquece com frequência no seu dia a dia de várias coisas? Não tá dormindo bem, cara. Aí eu te pergunto, como que você quer sair do relacionamento se você nem cuida de você e não faz nenhum básico? Faz sentido? Então, banho de sol, higiene do sono, começa a comer com mais qualidade, e aí a gente vai para as outras partes, repertório de comportamento, assistir o Dr. Bruno e tal. Isso faz muito sentido. Eu tinha um problema seríssimo com sono, inclusive eu comecei a fazer terapia exatamente por conta da minha dificuldade que eu tinha de dormir. Dava 2, 3, 4 horas da manhã, eu não tinha conseguido dormir, estava desesperado, porque eu ia ter que levantar de 6, 7 horas da manhã, e era como se fosse praticamente uma ressaca. No outro dia, a cabeça estourando, humor péssimo, já não sou uma pessoa muito faço meditação. sociável, mas... É legal, meditação é muito bom. E a terapia, né, me ajudou, inclusive hoje eu durmo muito melhor. Hoje eu consigo dormir bom, né? meia-noite. Eu queria muito dormir. Eu queria ter ser aquele tipo de pessoa que depois do almoço tira aquele soninho depois. Não consigo. Mas meia-noite eu consigo dormir e acordar. Acho que hoje eu tô acordando mais cedo, inclusive estou gostando de acordar mais cedo, tentando mudar o hábito, treinar de manhã, enfim. Mas essa questão do sono faz muito sentido. Eu já estou fazendo algumas coisas que ele falou. E foi o meu problema com sono exatamente começou dentro do relacionamento. Eu medito todo dia. Bom. E toda manhã, antes de levantar, eu abro a janela do meu quarto. Bota o rosto e lá. deixo o sol entrar. A música do Renato Russo completa, deixa o sol entrar. E eu falo até, não sei se eu já mandei pra você até uma foto, não sei, eu posto às vezes a foto do sol assim, entrando pela minha janela. Porque aquele sol que entra pela minha janela e que às vezes bate na minha perna, no meu pé, ele muitas vezes me faz refletir se eu quero mudar alguma coisa. E assim, é um momento de reflexão, eu sozinha com Deus, parece assim. E faz muito sentido essa conexão que você fala do sol. Quando você está tomando os 20 minutos, os 10 minutos, você não está tomando só sol. Você está tomando uns 10 minutos de consciência, né? De autocuidado, né? Sabe por quê, doutoras? Cara, eu tenho um paciente médico, homem, que ele falou essa frase, eu falei, cara, faz sentido. Ele falou o seguinte, nós somos pets de nós mesmos. Eu comecei a muito rir, porque ele é um cara muito inteligente e ele medita muito. E aí, de vez em quando, ele solta essas pérolas que ele é muito inteligente. Eu falei, cara, faz sentido. Sabe por quê? Nós temos que nos colocar para tomar banho. Nós temos que nos colocar para fazer um totozinho. Nós temos que nos colocar para fazer xixi. E a gente faz isso com o pet, cara. É verdade. Sendo que a gente não nos coloca para tomar um banho de sol. A gente não nos coloca para comer uma comida de qualidade. A gente não nos coloca para colocar um botoxinho, um negócio mais robusto, né? Né, doutora Cátia fez um botoxinho. Cara, isso, né? Tá de parabéns, cara. Pois O autocuidado, Tá né? maluco. O autocuidado. Se você deixar, eu saio daqui agora e vou pro cinema, cara. E fico lá o dia inteiro. Eu amo cinema. Vou pro shopping, compro roupa e faço tudo que eu quiser fazer sozinho, cara. Eu gosto também. Bruno, isso significa que você não tem pessoas importantes? Não. Significa que eu gosto da minha eu presença. me coloco Você gosta da sua presença. Cara, você tá maluco. Tomar um cafezinho, comer uma A saladinha. solitude, né? É, Não é a cara. solidão, é a solitude. É. Você curtir a sua própria Entende? companhia. Outra música do Legião Urbana. Saca? Eu tô brincando, Então, Renato. quantas mulheres a gente não conhece que estão sentindo... Olha que parada que eu vou falar agora. Estão sentindo dores ao fazer xixi. E nunca se colocaram na posição de ir pro médico pra saber o que é. Porque o sofrimento é tão comum que elas não percebem que inconscientemente, qualquer tipo Pode de estar com incômodo, elas vão se infecção. acostumando. Se acostuma com a dor. Se acostuma com a dor, cara. Mulher sofrida. E se Sentiu castiga, dor? né? Vá se cuidar, cara. Se castiga, Se né? castiga, saca? Então, assim, sabe qual que é o meu sonho? O meu sonho é ser reconhecido como um dos caras, homem, provedor, pai de família, que ama minha esposa, que nunca traí minha esposa, que nunca traí meu filho, ser posicionado a favor da mulher que se libertou. Esse é o meu maior sonho, cara. Saca? Esse é o meu maior sonho. E, Bruno, quem foi que te motivou isso? Eu, com 10 anos de idade, vi minha avó sendo empurrada e quebrando o fêmur. Eu tenho uma mãe que nunca deu certo com homem. Eu tenho uma madrasta que trabalha pra caramba. Cara, tem uma coisa de errado. Por que não se levanta ninguém a favor dessas mulheres? Por que não tem ninguém, velho, com coragem, sem medo? Isso é senso de justiça. Cara, tá maluco, velho. Entende? Isso é senso de justiça. Por que os privilégios são bem maiores para os homens? Bruno, você é contra os homens? Não, eu sou contra o banana. Eu sou contra o Zé Ruela. Ah, Bruno, você tá falando de mim. Não, se você se considera um banana, então a carapuça civil pra você. Mas eu sou contra otário. Isso eu sou contra. E bato com força. Entende? Mas, cara,
Não faz sentido. Aí eu vejo meio mundo de mulher que não se posiciona a seu favor. Eu não tô falando pra ser feminista e nem machista, porque isso são duas coisas Agora eu vou lhe dar outra dica. Você tem que dar também curso para como preparar homens para cuidar das mulheres. Não vou perder com tempo isso agora, não. Sabe por quê? Porque... Mas tem que fazer um curso. Não, tem que fazer. Tem que ensinar para os adolescentes, para os meninos. Olha, menino, você tem que tratar a mulher assim. Porque os meninos, eles não são preparados. Mas os meninos não querem. Tem que procurar ele. Ele atende tem que fazer um pessoas, curso especializado para isso. Você tem uma consulta, avisaram que você tem consulta daqui a Bora, pouco. Verdade, tem uma consulta, então a gente vai ter que pelo amor de Deus. finalizar. E a gente quer que, primeiro, né, que eu já tinha falado, dar os parabéns. Queria que você falasse só um pouco, antes de finalizar, referente à homenagem que você recebeu em Brasília. Você recebeu o título de doutor, né? Queria que você falasse um pouco. E uma mensagem para as mulheres. Tudo bem. Eu recebi 2 títulos, inclusive eu quero agradecer o espaço que vocês me deram. Inclusive é o primeiro podcast que eu participo. Né? Isso é legal. E em Brasília eu recebi 2 títulos, né? Os 2 títulos é por meritocracia, né? Nós temos uma legislação no Brasil que possibilita fazer isso, né? O primeiro título foi em doutor em Ciências Humanas, que tem como patrono o Frederic Salomão. O Frederic Salomão, ele foi o criador da abordagem psicoterapeuta chamada Gestalt, que inclusive os psicólogos estudam. Eu não sou psicólogo, tá, gente? Só para vocês entenderem. E aí eu recebi como se fosse um subsucessor desse camarada aí. E hoje eu sou um acadêmico imortal da Abrace, né? E assumo a 40ª cadeira, inclusive. E aí esse foi o primeiro título de doutor em Ciências Humanas. E o segundo título foi doutor honoris causa. Doutor honoris causa é um reconhecimento, né, muito importante no Brasil, que dá direito a alguém ser reconhecido como doutor, inclusive ter os mesmos privilégios de quem fez doutorado e etc. Porque fez um grande feito na nação. Né? Então a gente está há 7 anos, né? Há 7 anos ajudando mulheres e já libertamos uma média de 4.500 mulheres de dependentes emocionais. Me arrepio agora. É isso aí. Isso aí. Essa agora é a minha missão. Mensagem final. Cara, a minha mensagem final é: o meu sonho, eu falo muito sobre sonho, o meu sonho é que toda mulher saia da bolha do machismo. Existe uma grande quantidade de mulheres abaixo dessa bolha. Tô falando de macho, não é de homem, é diferente. E todas as mulheres que saem dessa bolha, elas vão para o outro extremo, que é o feminismo. As duas coisas foram criadas porque um existiu primeiro da outra, sendo que são 2 extremos. O meu sonho é que a mulher se liberte da validação do homem. Perfeito. Saca? Esse é o meu sonho. Toda mulher que se desprende da validação, eu não tô falando da mulher libertina, eu não tô falando da mulher decepcionada, eu não tô falando da mulher que, tudo bem, doutor Bruno, agora eu posso fazer. Não. Eu tô falando, cara, você não sabe o que é bom ser uma mulher estruturada. E quando você precisar procurar um relacionamento, procurar porque você quer transbordar e não ser preenchida. Saca? Então, aí eu concluo. Se você soubesse a mulher que você se tornaria, se você saísse dessa bolha do machismo, do feminismo, da dor, você se apaixonaria por você, saca? E isso é maravilhoso, cara. Eu tenho uma mensagem. Se você terminou, eu tenho uma. Bora. Façam terapia. Terapia salva. E se você não tem condições de contratar um terapeuta, todas segundas, 21 horas. Exato. No Aula canal do Dr. Bruno, ao vivo, para vocês que precisam de ajuda. Façam terapia. Hoje a gente alcança uma média de 8 milhões de pessoas todos os meses. No Instagram somos quase 300 mil pessoas. No TikTok somos quase 70. No YouTube somos 1.000 inscritos, quase. E a gente está começando a criar um movimento legal. E qual é o canal no YouTube? No YouTube é Bruna Cioli, terapeuta das mulheres. No Instagram é Eu Bruna Cioli. No TikTok é Eu Bruna Cioli também, se eu não me engano. No Kawaii também. Olha, terapia salva. Verdade. Liberta. Obrigada, Bruno. Obrigado a vocês, cara. Ter se colocado à disposição, né? A gente sabe que sua agenda é bem apertada. Apertadinha. Mas obrigada. Obrigada pela sessão também. Gratuito, eu cobraria, viu? Obrigada. Obrigado, gente. Tamo junto, viu? Um abraço. Parabéns pelo movimento que vocês estão criando. Tamo junto.